que o Eduardo Liães, da Rádio Agerte, fez com um cientista político, analisando o resultado das eleições municipais num aspecto mais geral, mais do Estado e do país, né? O cientista político e professor da PUC, Augusto Oliveira, concede entrevista à Rádio Agerte e a gente ouve agora com o Eduardo Liães. Concluída a votação e apuração dos resultados das eleições municipais de primeiro turno, o momento é de avaliação dos resultados. Nesse sentido, vamos ouvir o cientista político e professor da PUC, Augusto Oliveira. Começamos pela eleição nacional, professor. A eleição nacional foi fortemente marcada pelo bom desempenho daqueles partidos chamados Centrão. Nós temos aqui um crescimento, a manutenção, um bom tamanho de MDB, PSD, PP, União e também um desempenho favorável do PL e do Republicano. O Republicano foi o partido que mais cresceu no Brasil, 70% de crescimento em relação às prefeituras que tinha antes das eleições. E nas eleições estaduais, professor? No estado do Rio Grande do Sul, a gente tem uma manutenção da trajetória recente com o especial desempenho do Partido Liberal, demonstrando uma consolidação da direita do Estado a partir do impulso que foi dado pela eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, o Partido dos Trabalhadores mostrou capacidade para fazer muitos votos e chegar no segundo turno em diferentes estados. O que se nota no Rio Grande do Sul é que o PL invade um espaço que era tradicional do PP e do MDB. É verdade. Se a gente for pensar, quando surgiu o bolsonarismo, ele foi, no estado do Rio Grande do Sul, encapsulado pelos partidos mais tradicionais, o PP, o PMDB. Agora nós estamos num momento diferente, em que o PL está se separando desses partidos e buscando construir uma estrutura própria, o que leva à diminuição desses partidos mais tradicionais em favor dessa nova força política. Professor e cientista político Augusto Oliveira, e para o segundo turno aqui no Rio Grande do Sul, o que se pode projetar? Nós já temos algumas situações razoavelmente consolidadas. Em Porto Alegre é difícil de imaginar uma virada. Isso vai precisar de um esforço da candidatura Maria do Rosário de recolocar os termos de debate, pois o candidato Sebastião Melo teve um desempenho muito próximo de conseguir a sua eleição em primeiro turno. Nas outras cidades existem disputas mais abertas, embora já exista uma tendência no Estado que apresente três forças políticas. A força de direita, capitaneada em especial pelo PL, o pessoal da esquerda, via de regra capitaneado pelo PT, e os partidos que a gente poderia chamar então de terceira via, esses partidos que não estão necessariamente ligados a uma das duas forças e que pode ser o fiel da balança em diferentes municípios. Professor Augusto Oliveira, o que se nota que tanto o ex-presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, em nível nacional, não se expuseram tanto como se esperava? Não. O presidente Lula, ele está focado nos próximos anos de governo e preferiu não prejudicar a sua coalizão tomando partido nessas eleições municipais, pensando possivelmente daqui a 2 anos que vai precisar de apoios dos diferentes partidos que concorreram nessa eleição. Então, fora um outro caso mais próximo, o presidente Lula, pessoalmente, se manteve afastado quando tinha partidos que apoiam o seu governo disputando a vaga de prefeito. O PL e o ex-presidente Bolsonaro, eles também se envolveram na campanha, em especial pontualmente e nem sempre de maneira muito resoluta, mas conseguiram fazer um bom trabalho do ponto de vista de expansão do Partido Liberal, que cresceu 41% em relação ao número de cadeiras, ao número de prefeituras que tinha antes das eleições. A impressão é que em São Paulo o ex-presidente Bolsonaro errou a mão ao não abraçar o Nunes. A candidatura de São Paulo foi muito chamativa.
porque o candidato Pablo Marçal, sem nenhuma estrutura e sem apoio no campo político, ele retirou uma parte importante da votação que era esperada justamente na candidatura do Nunes, com o apoio, né, do ex-presidente Bolsonaro. Então, quando o Pablo Marçal entra na disputa, ele coloca em risco a candidatura do prefeito em exercício e obrigou o pessoal do campo da direita a fazer uma escolha inconveniente, muitas vezes indo contrariamente ao desejo de sua base eleitoral, do eleitor propriamente considerado, que acabou muito atraído pela candidatura do Pablo Marçal. Os resultados nacionais que ocorreram no primeiro turno podem influenciar na sucessão presidencial? Sempre tem um impacto, pois aqueles candidatos eleitos, eles vão ser candidatos a deputado federal, deputado estadual, o que leva ao empuxo em seus partidos e, portanto, nos candidatos presidenciais que esses partidos vierem a apoiar. No entanto, a gente tem uma situação no Brasil que é uma situação volátil, né? Existem muitos prefeitos que acabam mudando de partido ao longo do caminho e o eleitor não pensa muito mais em termos partidários. Quando chega nas eleições presidenciais, é possível que o fator preponderante seja, de fato, aquela imagem pessoal dos candidatos e não tanto a estrutura partidária que vem sendo construída a partir das eleições passadas, inclusive dessa recente do dia de ontem. E aqui no Rio Grande do Sul, os resultados podem impulsionar algum pré-candidato ao governo do Estado? Ele coloca uma situação razoavelmente estruturada, no sentido de que aqui no Estado a gente tem informação, 3 campos políticos razoavelmente diferenciados. Né? O atual governador, o Eduardo Leite, que está no segundo mandato e, portanto, não tem possibilidade de reeleição, na verdade, o seu partido sai enfraquecido. Né? O PSDB, tanto a nível nacional como no Estado, teve um desempenho que não foi muito bom, inclusive perdendo, estando fora da candidatura em segundo turno em Pelotas, que é um reduto tradicional de onde o próprio governador veio. No entanto, a gente tem essa formação de 3 forças razoavelmente claras, uma força, né, da direita, capitaneada pelo PL, a força da esquerda, capitaneada pelo PT, com importante contribuição em especial aqui na capital do PSOL, que concorreu juntamente com o PT, e os partidos que se convencionou chamar então, né, de terceira via, inclusive o PSDB, né, em alguns que está no segundo turno em Caxias, por exemplo, ou então o PDT, que fez um desempenho bastante adequado do ponto de vista da candidatura a prefeito pelo Luciano Bisol aqui em Porto Alegre. Então, essas 3 forças possivelmente vão se articular para lançar candidaturas viáveis ao governo do Estado daqui a 2 anos. O fato é que de tédio na política não vamos viver. Não, a gente tem um momento de reconfiguração na política, né, muita volatilidade, com fenômenos que vêm da internet e impactam de maneira muito forte as eleições. Então, a cada eleição tem surgido candidatos novos, grande renovação partidária, partidos tradicionais entram em decadência e os eleitores provocam rearranjos políticos violentos de eleição para eleição. Então, a gente pode esperar que essa é uma tendência persistente e que a gente pode ter surpresa, sim, já no próximo ano. Ouvimos o cientista político e professor da PUC, Augusto Oliveira, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Perfeito, Eduardo. Obrigado pelas informações que nos permitiu, então, ter uma avaliação de um cientista político com relação ao resultado das eleições municipais a nível nacional, estadual e repercussão disso para os próximos momentos políticos. 10h30, vamos ao intervalo comercial.